Retomei. Então vamos lá. Fotógrafo promove campanha de incentivo à adoção de animais. Então a gente tem dois verbos. Um está diretamente ligado ao pronome. Primeiro a gente vai encontrar o pronome. Ele está explícito. Eu encontro a palavra eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas nessa frase? Não. Mas eu encontro a palavra fotógrafa, que é o substantivo dessa frase nesse início que a gente está procurando. Então, o primeiro verbo está totalmente ligado ao pronome. Então, o pronome aqui é fotógrafa. Se eu fosse substituir por um pronome pessoal, eu poderia botar ela promove campanha de incentivo à adoção. Então, eu já encontrei o pronome. Eu poderia substituir pela palavra ela, que é o pronome da terceira pessoa do singular. Então, aqui é o pronome. Eu já achei o pronome. E eu achei o pronome e ele está ligado a um verbo. Ok? Promove. Promove vem da palavra promover, ok? Lembrando que a prof sempre faz a modificação da palavra para saber se é o verbo. Se ela é uma palavra que se modifica, ela é um verbo, ok? Eu sempre termino em ar, ir. Olha aqui, a prof sempre faz assim. Eu promovo, tu promoves, são palavras que você pode substituir. Ele promove, nós promoveremos, vós promovereis, eles promoverão. Então, a prof sempre faz essa linguagem cerebral. Eu sempre faço. Eu pego os pronomes e ligo ao verbo. Ah, ele promove, nós vamos promover, eles promover. Eu consigo fazer ela em todo o tempo verbal, presente, passado ou futuro. E daí eu consigo saber se ela é um verbo. Eu faço sempre essa leitura verbal. Então, eu pego a palavra campanha. Eu campanha, tu campanha, nós campanha, não modifica. De incentivo. Eu incentivo, ele incentiva, nós incentivamos, vós incentivais. Então é um verbo também. É assim que eu faço. Por isso que eu acho mais fácil a gente aprender o pronome e depois o verbo. Porque eu posso pegar os pronomes e fazer uma leitura silenciosa na minha mente se aquela palavra eu consigo substituir ou não. Ah, é um artigo. A adoção. Eu, adoção, nós, adoções, vós, adoçais. Depende do termo. No caso, porque eu não estou falando de adoção de adoçar, né? Eu estou falando de adoção de adotar. Então, eu adoto, tu adota, ok, aí dá. Certo? Ó, bem atenção quando a gente faz a junção verbal. Porque a adoção pode vir de... A gente pode trocar por adotar. Ambas são verbos. Então, animais é um substantivo. A prof sempre faz essa leitura verbal. Então, a gente achou, na verdade, 3 verbos. Eu não tinha visto antes, eu estou fazendo junto com vocês. Tudo que vocês fazem, que eu estou fazendo agora, eu faço sempre quando eu vou procurar um verbo. Eu sempre pego os pronomes e pego a palavra e coloco junto, ver se eu consigo conjugar o verbo. Esse é o termo correto. É a conjugação verbal. Prof, não vai... Estou mostrando aos pouquinhos para vocês. Então, vamos lá. Vamos primeiro ver a pergunta. Qual é a palavra que indica uma ação realizada pela fotógrafa? A primeira palavra é promover. Ela promove, ok? Essa ação está no presente, no passado ou no futuro. Fotógrafa promove. Ela está fazendo essa ação neste momento? Sim, então ela está fazendo no presente. Reescreva esse título e acrescente a sua equipe após o substantivo fotógrafa, fazendo as alterações necessárias. Ok. Fotógrafa e sua equipe promovem a campanha de incentivo à adoção de animais. O que ele está trazendo nessa palavra, nessa frase? Nada mais, nada menos que é o que. Quando eu mudo o pronome, o verbo que vem depois do pronome também muda. Se eu uso eu, o pronome é um. O verbo é outro. Se eu uso nós, o verbo também é outro. Porque se ele está no singular, ele vai para o plural. Então, a proposta do presente, do indicativo, é um verbo que indica uma ação naquele momento. Ok? Essa ação
tem que acompanhar o pronome. Então eu digo, vamos lá. Tô achando um pouquinho muito confuso. Bora lá. Vamos aos pouquinhos. Então eu digo, eu promovo, tu, ele ou ela, nós promovemos. Ok, é o que está escrito ali no quadro. Os verbos são palavras variáveis, pois mudam de terminações de acordo com a pessoa que pratica a ação. Então, o que é terminações? É o fim da palavra, o término da palavra. Então, se ela está na primeira pessoa do singular, ela vai terminar de uma forma. Se ela passa para o plural, as terminações serão outras, ok? Então, quando eu vou trocar uma palavra do singular, uma frase, para o plural, o pronome do singular para o plural, as terminações das palavras sequentes, que são os verbos, também mudam. Aí, prof, nós estamos falando, está ficando confuso. Pode ser que sim, mas não é para ninguém se desesperar. A gente sempre lembra que quando você troca uma palavra do singular para o plural, você tem que prestar atenção nas palavras, pois elas modificam. Isso serve tanto para o substantivo, para o adjetivo e para o verbo também. Por quê? Porque são palavras sequências. Se eu estou falando no singular, eu estou falando de uma única pessoa. Se eu estou falando no plural, eu estou falando mais de uma pessoa. Então, prestem atenção quando forem trocar a palavra para o plural, o verbo, da mesma forma que tem que ter atenção no substantivo e da mesma forma que tem que ter atenção no adjetivo. Ok? Apagando. Vamos lá. Na página do número 36 acabou. Complete as frases usando o verbo brincar no presente. Então, eu brincar. Por que a prof usa sempre se eu consigo modificar a palavra? Porque eu acho mais fácil. Então, ali, eu vou fazer o número 4, ok? Para ajudar. A palavra, o verbo, é brincar. Aí a gente vai ter que perceber se o restante da frase está no presente, no passado ou no futuro. Eu brinco com a bola. Então, eu é um pronome. Brinco está no quê? No presente do indicativo. Está fazendo naquele momento. Ali está pedindo para passar o verbo brincar para o presente. Então, todos terão que ser no presente. Tu brincas. Ele brinca. Nós brincamos. Vós não tem. Vós não tem. Eles. Só não tem, não. Ok. Ok. Então ficaria dessa forma. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincam. Ok? Se fosse no futuro, ele brinca, não. Eu brincarei, tu brincarás, ele brincará, nós brincaremos, eles brincarão, ok? É um pouquinho difícil, mas a gente vai acostumando. Então, por isso
isso que a Prof acha mais fácil a gente aprender o pronome primeiro para depois o verbo. Façam os demais atividades da página de número 37 e 38 e a gente vai fazer as correções de atividade extra na próxima aula. Combinado? Daqui a pouquinho a gente tem aula de matemática. Lembrando, terceiro ano, a gente está começando agora. Verbo não é uma coisa facinho de aprender. Pronome é, porque a gente acaba gravando os pronomes. Mas as conjunções verbais, se elas estão no presente, no passado ou no futuro, isso é um pouquinho difícil, certo? O conteúdo é bem maçantezinho de português. A gente vai fazer, vai repetir, vai fazer, vai repetir, certo? E aos pouquinhos a gente vai pegando. Lembrando que a gente está apenas no início do terceiro bimestre. Até daqui a pouco na aula de matemática.